Imagine que você está em um pequeno barco no meio de um oceano infinito. Você sabe que as águas estão se expandindo, levando tudo para longe de um centro comum, como se o próprio oceano estivesse crescendo. No entanto, ao olhar para os seus instrumentos de navegação, você percebe algo perturbador. Apesar da correnteza principal estar te empurrando para fora, o seu barco, e todos os outros milhares de barcos ao seu redor, estão escorregando lateralmente. Vocês estão sendo puxados por uma corrente invisível e poderosa em direção a um ponto fixo no horizonte, um lugar escondido por uma névoa densa que impede que você veja o que está gerando tamanha força de sucção. No universo, esse escorregão é real, e nós somos os passageiros. A Via Láctea, a nossa galáxia, junto com centenas de milhares de outras vizinhas, está sendo arrastada a uma velocidade vertiginosa de 600 km por segundo em direção a um monstro gravitacional que não conseguimos ver. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar o mistério do grande atrator, a anomalia colossal que está desafiando as leis da expansão universal e nos puxando para um encontro marcado no escuro profundo do cosmos. Para compreendermos o grande atrator, precisamos primeiro entender como o universo deveria se comportar de acordo com a cosmologia padrão. Desde as observações de Edwin Hubble no início do século XX, sabemos que o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando umas das outras, e quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela parece fugir. Esse é o chamado fluxo de Hubble. Teoricamente, se o universo fosse perfeitamente uniforme, cada galáxia deveria estar se movendo apenas para longe de nós, seguindo essa expansão geral. No entanto, na década de 1970, os astrônomos começaram a notar uma inconsistência matemática que não poderia ser ignorada. Ao medirem a luz das galáxias próximas, eles perceberam que o movimento delas não era puramente para fora. Havia uma componente de velocidade extra, uma velocidade peculiar que não fazia parte da expansão. Essa descoberta revelou que a Via Láctea e o chamado grupo local de galáxias estão sendo atraídos por algo massivo. Estamos nos movendo na direção das constelações de Centauro e Hidra a uma velocidade de 2.160.000 km por hora. Essa não é uma velocidade pequena, é o suficiente para cruzar o Oceano Atlântico em menos de 10 segundos. A física por trás disso é clara: a gravidade é uma força que atua sobre a massa, e se estamos nos movendo tão rápido em uma direção específica, deve haver uma concentração de massa monumental naquele ponto para nos puxar dessa forma. O problema é que, quando os astrônomos apontaram seus telescópios ópticos para aquela região do céu para encontrar o culpado, eles não encontraram nada além de um muro de estrelas e poeira. O grande atrator era uma força que podíamos sentir através do movimento, mas que permanecia teimosamente invisível aos nossos olhos, desafiando a premissa de que a luz sempre acompanha a matéria mais importante do universo. A razão pela qual o grande atrator permaneceu um mistério por tanto tempo não é por ele estar excessivamente longe, mas sim por uma ironia geográfica da nossa própria galáxia. Nós vivemos dentro do disco da Via Láctea, uma estrutura plana repleta de centenas de bilhões de estrelas, além de nuvens imensas de gás interestelar e poeira cósmica. Quando olhamos para fora do disco, para cima ou para baixo, temos uma visão clara do universo profundo. No entanto, quando tentamos olhar através do plano da própria galáxia, a luz visível é bloqueada. Essa região, que cobre cerca de 20% do céu noturno, é chamada pelos astrônomos de zona de evitação. É como tentar observar uma paisagem distante através de uma cortina de fumaça densa e brilhante. O brilho e a sujeira da nossa própria vizinhança impedem que vejamos o que está do outro lado. Infelizmente para os cientistas, o grande atrator está localizado exatamente no coração dessa zona de evitação. Durante décadas, fomos cegados pela nossa própria galáxia. Para superar esse obstáculo, a astronomia precisou evoluir para além da luz visível. Começamos a utilizar telescópios de rádio e de raio-x, cujos comprimentos de onda são longos o suficiente para deslizar entre os grãos de poeira e penetrar a fumaça galáctica. Ao enxergar nessas frequências, o véu da Via Láctea começou a se tornar transparente, revelando o que estava escondido. O que os cientistas encontraram foi uma paisagem de proporções bíblicas, um superaglomerado de galáxias tão denso e massivo que sua gravidade distorce o movimento do espaço-tempo por centenas de milhões de anos-luz ao redor. Estávamos finalmente começando a ver os contornos do monstro, mas o que descobrimos foi que o grande atrator era apenas a ponta do iceberg de uma estrutura ainda mais imensa que conecta tudo o que conhecemos. Em 2014, uma equipe de astrônomos liderada por Brent Tully revolucionou a nossa compreensão sobre o lugar que ocupamos no cosmos. Eles não se limitaram a olhar para onde as galáxias estão,
mas para onde elas estão indo. Através de um mapeamento exaustivo das velocidades peculiares, eles conseguiram desenhar as linhas de fluxo do universo local, revelando que a Via Láctea faz parte de uma estrutura imensamente maior do que imaginávamos, o superaglomerado de Laniakea. O nome, que em havaiano significa céu imensurável, descreve uma região do espaço com 520 milhões de anos-luz de diâmetro, contendo a massa de 100 quatrilhões de sóis distribuída em mais de 100 mil galáxias. Para entender Laniakea, pense em uma bacia hidrográfica terrestre. Se você observar um mapa de rios, verá que a água flui por diferentes caminhos, mas todos eles acabam convergindo para o fundo de um vale ou para um oceano comum devido à inclinação do terreno. No espaço, a gravidade é a inclinação. Laniakea é a nossa bacia hidrográfica cósmica. Todas as galáxias dentro dessas fronteiras invisíveis, incluindo a nossa, estão escorrendo em direção ao mesmo ponto central. O grande atrator nada mais é do que o fundo do vale dessa bacia. Essa descoberta mudou o paradigma. Deixamos de ver o universo como uma coleção aleatória de pontos para entendê-lo como uma rede dinâmica de fluxos, onde a nossa identidade galáctica é definida por este destino comum que nos une a milhares de outros sistemas estelares em uma queda livre eterna e coordenada. Agora que mapeamos a bacia, a pergunta óbvia é: o que exatamente está sentado no fundo desse vale gravitacional gerando tamanha atração? Graças aos avanços na astronomia de infravermelho e raio-x, conseguimos finalmente perfurar a zona de evitação e identificar o culpado principal. No centro do grande atrator reside o aglomerado de Norma, também conhecido pelo catálogo astronômico como Abell 3627. Localizado a cerca de 220 milhões de anos-luz de distância, este aglomerado é uma concentração monstruosa de galáxias, muito mais densa do que qualquer região próxima de nós. É uma região onde as galáxias estão tão próximas que colidem e se fundem com frequência, criando um poço gravitacional de profundidade absurda. A massa concentrada no aglomerado de Norma e em seus arredores é equivalente a dezenas de milhares de galáxias como a nossa. É essa densidade extrema que atua como uma âncora para todo o superaglomerado de Laniakea. No entanto, há um detalhe que intriga os cientistas: mesmo com toda a massa do aglomerado de Norma, os cálculos ainda não batiam perfeitamente. A velocidade com que a Via Láctea está sendo puxada é tão alta que o grande atrator, por si só, parece não ter músculo gravitacional suficiente para explicar todo o movimento. É como se estivéssemos sendo puxados por um ímã gigante, mas percebêssemos que existe um ímã ainda maior escondido logo atrás dele. O grande atrator é, de fato, o coração da nossa bacia local, mas ele mesmo parece estar sendo arrastado por uma força ainda mais remota e sombria, levando a nossa investigação para escalas que beiram o incompreensível. À medida que os astrônomos aprimoravam suas medições, uma dúvida persistente permanecia. A massa visível no grande atrator, mesmo com o aglomerado de Norma, não era suficiente para explicar por que a Via Láctea e suas vizinhas correm a 2 milhões de quilômetros por hora. Foi então que, olhando ainda mais longe, a cerca de 650 milhões de anos-luz de distância, os cientistas identificaram o verdadeiro titã do nosso bairro cósmico, o superaglomerado de Shapley. Esta é a maior concentração de galáxias no universo local, uma estrutura tão massiva que contém mais de 8.000 galáxias e possui uma massa equivalente a 10.000 vezes a da nossa Via Láctea. A descoberta do superaglomerado de Shapley mudou tudo. Percebemos que o grande atrator não é o destino final absoluto, mas sim um degrau em uma escada gravitacional. O grande atrator está puxando a nossa galáxia, mas o superaglomerado de Shapley está puxando o próprio grande atrator e tudo o que está ao seu redor. É um efeito de segunda ordem em uma escala inimaginável. O fluxo de galáxias em que estamos inseridos não termina em Norma. Ele faz parte de uma migração em massa em direção a Shapley. Isso revela a hierarquia de poder do universo. Vivemos em uma rede de estruturas cada vez maiores, onde o que parece ser um centro de comando absoluto é, na verdade, apenas uma estação de passagem em um rio de gravidade que se estende por quase 1 bilhão de anos-luz. Diante de tamanha força de atração, a pergunta que ecoa é: nós algum dia chegaremos ao coração do grande atrator ou às muralhas de Shapley? A resposta envolve o duelo mais épico da física moderna, a luta entre a gravidade, que tenta unir a matéria, e a energia escura, que tenta afastar tudo. Embora estejamos caindo em direção ao grande atrator a centenas de quilômetros por segundo, o espaço entre nós e esse destino está se expandindo. E, graças à energia escura, essa expansão não é apenas constante, ela está acelerando. Os cálculos mais recentes sugerem que a expansão do universo vencerá este cabo de guerra. Apesar do esforço monumental do grande atrator em nos capturar,
A velocidade com que o espaço cresce entre a Via Láctea e o aglomerado de Norma acabará por superar a nossa velocidade de queda. Em alguns bilhões de anos, as fronteiras de Laniakea começarão a se romper. O universo se tornará tão vasto e a expansão tão rápida que as comunicações e até a visão de outras galáxias serão perdidas. O grande atrator será levado para além do nosso horizonte de eventos, e a nossa galáxia, junto com o grupo local, se tornará uma ilha solitária em um oceano de vazio absoluto. O destino final não é o encontro, mas o isolamento cósmico. O grande atrator é um destino que sentiremos para sempre, mas que, ironicamente, nunca conseguiremos alcançar. O grande atrator nos ensina que o universo é muito mais do que aquilo que brilha aos nossos olhos. Ele nos mostrou que vivemos em uma bacia hidrográfica invisível, movidos por correntes de gravidade que ignoram as fronteiras das galáxias e a poeira que tenta ocultar a visão. Através do mistério dessa anomalia, aprendemos a mapear a nossa verdadeira casa, o superaglomerado de Laniakea, e a reconhecer a nossa posição em uma rede cósmica de proporções divinas. Nós somos exploradores em um rio de estrelas, navegando em direção a um monstro invisível que molda o nosso caminho há bilhões de anos. O grande atrator é o lembrete de que a gravidade é a força que dá ritmo ao cosmos, unindo o que está disperso e criando ordem no caos. Mesmo que nunca cheguemos ao seu centro, a busca para compreendê-lo nos deu uma visão privilegiada da arquitetura do infinito. O universo continua nos puxando, e enquanto houver mistérios escondidos atrás do véu da Via Láctea, continuaremos a olhar para o escuro, buscando entender a força que nos move e o destino que nos aguarda.